Bom dia. Nesse exercício, um cabo está ligado a uma polia. Esse cabo, ao avançar, ele vai fazer girar a polia. A gente tem algumas informações sobre justamente um ponto que está no cabo. A gente sabe que tem aceleração constante ao longo do cabo, né, para a direita, e tem velocidade inicial de 0,305 metros por segundo. E a gente vai querer obter como informação o número de revoluções da polia em 2 segundos, a velocidade de subida dessa massa, desse peso PB, e o quanto ele levanta, assim como a aceleração de um ponto aqui, do ponto D, interna à polia. Tá bom? Então, vamos ver a metodologia que a gente pode empregar para resolver esse exercício. Então, na primeira etapa, né, vamos tentar encontrar as grandezas angulares da polia, as grandezas relacionadas à velocidade angular e à aceleração angular. E para isso, a gente vai lembrar que o cabo ele não desliza sobre a polia. Então, isso aí vai fazer com que existam algumas relações entre as grandezas lineares do cabo e angular da polia. E, uma vez obtidas essas informações, a gente vai utilizar as relações da cinemática unidimensional. No caso, a gente vai ver que a gente tem um movimento uniformemente variado. E, no final, a gente vai descrever as componentes tangencial e normal desse ponto D, da aceleração desse ponto D. Bom, então, em primeiro lugar, como eu falei, visto que o cabo não desliza na polia, a gente sabe que a velocidade do ponto D, que é a velocidade tangencial, ela vai ser igual à velocidade do ponto C. Além disso, esses dois pontos eles vão compartilhar a componente tangencial da aceleração. Bom, então, portanto, a gente tem que a velocidade inicial do ponto D ela vai ser igual à velocidade inicial do ponto C. Tudo isso porque não desliza. E a componente tangencial da aceleração no ponto D vai ser igual à aceleração do ponto C, que a gente sabe pelo enunciado que é constante. Então, disso a gente retira, né? A gente utiliza essa informação, que é a velocidade no movimento circular, porque o ponto D tem um movimento circular de rotação, ela é igual ao raio vezes a velocidade angular, ômega, como a gente está no tempo zero e ômega zero. Bom, lembrando que quando a gente tem esse tipo de relação, né, entre uma grandeza linear e uma grandeza angular, você sempre tem que expressar a grandeza angular em radiano. E a gente obtém que a velocidade angular inicial ela vale 4 radianos por segundo. Aí outro cuidado que você tem que ter, né? Tem que expressar a velocidade e o raio com a mesma unidade de comprimento, senão não vai dar certo. Bom, em relação à aceleração, a gente sabe que o componente tangencial da aceleração no movimento circular ou curvilíneo é igual a R alfa. Aí, de novo, cuidado, né? Se você tem uma relação entre grandeza linear e angular, a grandeza angular tem que ser expressa em radiano. Então, tendo esse cuidado, a gente obtém que a aceleração angular de rotação dessa polia interna, ela vale 3 radianos por segundo quadrado. E como a C é constante, a gente tem uma aceleração angular constante. Então, dessa forma, né, o movimento da polia é um movimento circular uniformemente variado, um movimento, na verdade, de rotação, né, uniformemente variado. E, portanto, a gente pode utilizar essas expressões dessa cinemática. E utilizando essa expressão, a gente pode calcular a variação angular da polia após 2 segundos e a gente obtém que ela vale 14 radianos. Como é pedido no enunciado número de revolução, a gente tem que passar de radiano em revolução, utilizando o fato que uma revolução corresponde a 2 pi radiano. Então, você divide por 2 pi e o resultado é que, após 2 segundos, a polia gerou de 2,23 revoluções. Bom, em relação à segunda questão, a gente vai utilizar o fato que essa polia interna ela está presa à polia externa. Tá bom? Portanto, elas compartilham as mesmas grandezas angulares, o que quer dizer que a velocidade angular da polia interna é igual à velocidade angular da polia externa, assim como a aceleração. Além disso, a gente vê que a velocidade do ponto B, da massa, ela vai ser igual à velocidade de um ponto externo aqui da polia. Então, vale R ômega, com o mesmo ômega que é a polia interna. Utilizando a fórmula que a gente acabou de obter, para 2 segundos, a gente vê que a velocidade da ponto B
após 2 segundos, vale 1,27 metros por segundo. E utilizando o fato que o que ele sabe aqui vai ser igual ao arco de círculo que a polia externa percorreu enquanto girou, a gente vê que a variação em y, na altitude, vai ser igual ao raio maior, vezes o número de revoluções que a polia fez em 2 segundos. E a gente obtém esse resultado. Delta T tem que ser utilizado agora em radiano, não pode utilizar em revolução. Ok? Bom, enfim, para obter a aceleração do ponto D, né, esse ponto D ele faz parte da polia, né, está interna aqui, então ele tem um movimento circular. Portanto, ele tem componente tangencial e componente normal. E a gente tem que obter essas duas componentes para poder determinar a aceleração total do ponto D. E a gente sabe que o componente tangencial da aceleração do ponto D ele é igual à aceleração do ponto C, que é uma constante. Enquanto que o componente normal da aceleração do ponto D, a gente sabe que centrípeta vale r ômega quadrado. No tempo inicial, vale r ômega zero quadrado. A gente substitui pelas informações que a gente tem e a gente tem esses dois componentes da aceleração do ponto D. Agora, esse aí é um pouco difícil para qualquer pessoa conseguir visualizar a direção, a intensidade dessa aceleração. Então, portanto, a gente geralmente representa essas informações de um vetor utilizando o ângulo que faz o vetor com horizontal ou vertical e o comprimento, né, a intensidade dele. E fazendo dessa forma, a gente encontra que o ângulo vale 79 graus e que a intensidade da aceleração no ponto D é de 1,24 metros por segundo quadrado. Obrigado.